Valendo. Gente, então é isso. A gente vai falar sobre o capítulo 10, expressão da raiva plenamente. Alguém quer começar? Um capítulo Eu que acho gerou que bastante ansiedade no grupo. Eu acho que o melhor jeito de começar é com essa primeira frase aqui. O assunto da raiva nos dá uma oportunidade única de mergulharmos mais profundamente na CNV. Eu achei que esse capítulo foi bem isso. Tipo, foi uma reviravolta, assim, bem diferente dos outros, que, sei lá, foi isso, uma oportunidade única mesmo. É. E o legal é que o destaque é matar pessoas é superficial demais. Gente, amei isso. Sim, tipo, é isso aí, gente. Matar pessoas é para os fracos, né? Pelo amor de Deus. Mas, e aí? Isso aí não quer dizer nada. Ele fala aqui também, tipo, o processo não nos encoraja a ignorar, sufocar ou engolir a raiva, mas sim expressar a essência de nossa raiva completamente de todo o coração. Eu lembrei de um dia que eu estava conversando com a Bru, e acho que a gente estava falando alguma coisa no outro grupo, e aí, tipo, eu fiquei com raiva de alguma coisa que alguém falou. Aí eu fui no particular com ela, só, tipo, falei um monte de coisa. Falei, Aí ela falou assim, não, tá tranquilo, aqui é um espaço de seguro para você expressar sua raiva. Aí eu pensei bastante nisso quando ele lembra, Bru. Lembro. É importante a gente ter os anjos empáticos, né? Eu já falei disso outras vezes. É isso que eu aprendi no curso com o Dominique, né? O anjo empático é para isso. É para a gente poder vociferar um pouco. Porque às vezes a gente precisa dar um pouco de vazão, né? E aí depois a gente volta para a situação. Se precisar voltar, né? No caso, a Rê não precisava voltar. A Rê só queria falar mesmo. Só queria dar uma desabafada, mas é bom, porque assim a gente não guarda, fica guardando. A gente vai lá. Isso. E aí, pronto, né? E aí a gente tá aqui, nós duas, você consegue já saber, qual que é, como é que é a palavra que ele fala? Qual que é a sua necessidade que não está sendo atendida, né? Uhum. Isso, então aí fazer esse exercício. Então, o primeiro passo para expressarmos completamente a raiva na CNV é dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Então, no caso, a Rê viu uma coisa que a pessoa não tinha nada a ver com isso, né? Ela só mostrou alguma necessidade que não estava sendo atendida. Eu achei isso muito legal de falar, porque é muito comum, né? Tudo é o outro que causou, o outro que me fez ficar assim. E no fundo ele fala que é tudo interno, é tudo seu. O problema é, tipo, é com você. Mas que os outros são os estímulos, né? Então, essa coisa, realmente, tem gente que estimula muito, né? Nossa, é bem interno. Mas aí eu acho, esse negócio de estímulo, eu acho que aí é interessante em dois sentidos, assim. Porque se você entende que está tudo dentro de você, então você já consegue melhor brigar com isso, sei lá, ou não brigar. E aí, às vezes, também, eu acho que tem pessoas que são estímulos tão grandes, e aí, sei lá, a gente pode falar, tá, beleza, então eu não quero mais esse estímulo na minha vida, porque eu não dou conta, então é isso, sei lá. Eu achei essa ideia do estímulo também legal, porque também não é assim. É tudo 100% responsabilidade nossa. Eu fiquei pensando bastante em relacionamentos tóxicos, tal, essa coisa do estímulo. Porque realmente, normalmente quando a gente está envolvido num relacionamento tóxico, a gente não está bem com a gente mesmo. É bem mais fácil você se envolver num relacionamento desse tipo quando você não está bem. E aí essa pessoa fica te dando estímulo toda hora e aí cada vez você vai piorando. Então não é assim também, tipo, os outros não têm nada a ver com isso, mas eu acho legal a gente conseguir identificar esses estímulos, identificar o nosso sentimento, que aí de novo a gente volta naquela questão, né, do separar o nosso dos outros, que é o objetivo da CNV, né? E então eu pensei, quando eu li essa parte aqui, eu pensei bastante nisso, assim, em relacionamentos abusivos. Quando que a gente
conseguir perceber quando a gente também não consegue tolerar um estímulo, porque a gente não vai ficar bem o tempo inteiro, a gente não vai ter controle o tempo inteiro sobre as nossas coisas. Mas, Então, ô, é legal forçar, a gente... né? Eu acho que nesse lugar aí é sempre sobre nós, mas eu acho que nesse caso de quando vem uma agressão de fora, é como a gente reage. Então, assim, é você não abraçar. Então, ô Dani, eu acho que é o Goenka que fala numa palestra dele, que ele fala que se eu chego na sua casa para te dar um monte de cocô, você não tem que aceitar. Eu não lembro se foi o Goenka, em alguma palestra que falou isso. Você não tem que Foi o aceitar. Buda. Oi? Isso, foi o Buda. Ah, tá, mas o Goenka na palestra dele Ele falando, né, conta pra essa gente. história, Você não tem que aceitar. Se eu chego na sua casa para te dar de presente um monte de cocô, você não tem que aceitar. Então, eu acho que por isso é sempre o convite, eu acho que para percepção e para autorresponsabilidade. Eu lembro, Rei, que lá nos capítulos, eu teria que assistir os vídeos de novo para ver, Rei, que eu lembro que uma vez você falou sobre autorresponsabilidade e isso ficou na minha cabeça, assim, tanto que acho que no capítulo que você falou também, acho que de trabalho, né? Não foi uma coisa assim que eu acho que você comentou de autorresponsabilidade. Então, assim, eu entender que se o outro vem um relacionamento abusivo, então, sei lá, vem com merda pra cima de mim, eu entender o que é meu, o que é do outro. Então, assim, se eu identifico que você tá me entregando uma coisa que eu não mereço, então aí é a força que a gente tem de sair dali, porque às vezes é que o relacionamento abusivo ele é um emaranhado de situações e de você acredita que você realmente precisa daquilo, você não tem autoestima, né? Fica lá embaixo. Mas eu acho também de você entender que não, eu não quero isso, e você ter força para se retirar, né? Acho que é por aí. Fala, Dani. Eu queria falar o seguinte, a gente tá... Bom, pelo menos eu tô entendendo isso, se eu estiver entendendo errado, vocês me avisam, mas pela fala de vocês três, assim, pelo do que eu tô entendendo do que a gente tá falando, a gente tá colocando a raiva numa... num lugar de que, tipo, ela pode ser... Ah, como é que eu explico? Que nem essa é a história do Buda. É uma coisa que vem de fora e a gente não aceita. Quando a Rê colocou do relacionamento abusivo, também é uma coisa que vem de fora e a gente tem essa opção de, tipo, não aceito. Mas aí a gente tá, assim, talvez colocando a raiva num lugar meio que pejorativo no sentido de, tipo, a gente pode se livrar dela. E, às vezes, a raiva... Às vezes não, eu sinto, e na minha vida, tipo, eu percebo que a raiva, ela é inerente à minha natureza. Não, eu não preciso estar num relacionamento não saudável para eu sentir raiva. Eu não preciso estar, tipo, completamente desequilibrada para sentir a raiva. Então, assim, ela me visita todo mês, eu tenho uma TPM muito marcante, muito intensa, e então, assim, é sempre um período que eu recebo as visitas, e, assim, eu me flagro muito com isso, muito à flor da pele. Então, eu tento trabalhar isso desde a minha menarca. Desde que eu menstruei pela primeira vez, eu busco ferramentas para trabalhar com a minha TPM. Então, só queria trazer isso, assim, que para mim a raiva não é alguma coisa que eu possa, tipo, escolher não sentir, não é uma coisa que vem de fora realmente, que como a gente já falou aqui, e não tá atrelada, acho que é isso que eu queria falar, ó, para mim não tá atrelada a um desequilíbrio e a algo ruim, necessariamente. E aí que esse livro me pega, assim, aí que esse capítulo me pega. Eu fiquei um pouco perdida, assim, com os direcionamentos que ele deu, mas acho que a gente vai chegando lá. E que mais que eu ia trazer? Então, a necessidade não atendida que ele coloca no início, né, e que a gente já passou por isso aqui, falamos disso.
Primeiro que, assim, para mim, às vezes é bem difícil identificar qual que é a necessidade no momento da raiva. E no momento da raiva, eu, pelo menos, sou tomada por um complexo de sensações que meio que me cegam para essa atenção que ele propõe, sabe? Ele propõe parar e respirar, que, tipo, eu acho que é o start básico fundamental. Mas esse básico fundamental eu já não consigo. Às vezes eu não consigo parar para respirar, para entrar nos outros passos. E se a gente não parar para respirar, a gente entra no turbilhão, a gente, tipo, começa a reagir, né? Assim, a gente, ao invés de só sentir a raiva, a gente reage à raiva. E aí que tá a merda toda. Então, é um capítulo que me deixou, assim, meio... Ai, não sei a palavra certa, mas eu fiquei, tipo, querendo mais, eu fiquei com vontade de chamar ele para trocar uma ideia e rebater alguns pontos, sabe? Tipo, ó, na prática, Tem nós, serve. né? É Vou passar a exatamente por palavra. isso que a gente faz aqui. Não, eu me identifiquei bastante com o que você falou da TPM, Dani, porque assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive muita TPM, eu nunca tive esse problema, e recentemente, de uns tempos para cá, eu tô tendo muito, e eu percebi que uma coisa, assim, mas é que eu não sei bem se é raiva, para mim eu descreveria mais como um ódio que eu sinto quando eu tô na TPM, que eu parece que, assim, tá tudo horrível, assim. Às vezes eu até falo para meu marido, eu falo, meu, eu não consigo hoje, eu não consigo conversar com você hoje. Porque se eu conversar, vai dar merda, sabe? Tipo, tudo me irrita, sabe? Tipo, cai um negócio no chão, bate um vento, tudo me irrita, é impressionante. E então é uma coisa, mas eu não acho que ele fala aqui no capítulo que a raiva é ruim, eu não acho que a raiva seja ruim. Ele só fala para a gente conseguir identificar que a raiva vem da gente e não dos outros. Tanto que tem um subtítulo aqui que ele fala: toda raiva tem um âmago que serve à vida. Então, tipo, é uma coisa que faz parte, assim. E sei lá. Que não dá para não existir, não é para querer eliminar, né? Acho que a ideia é tentar Exatamente. tratar. É só para você não ficar buscando. O que eu tirei do capítulo, assim, é tipo, a raiva pode ser uma ótima ferramenta de autoconhecimento para a gente conseguir entender por que a gente ficou com raiva, porque a culpa, em geral, não é do outro, é nossa. E isso é uma coisa que também eu estou aprendendo muito com a minha TPM, voltando ao caso da TPM, é que, assim, nos dias da TPM, eu preciso ficar comigo, eu não posso ficar com mais ninguém, porque dá merda. E, assim, a nossa sociedade não respeita isso, sabe? É uma coisa que eu sinto que tem muitas mulheres que passam por isso, e só que não existe. Se você ligar no seu trabalho e falar, sei lá, nem sei com quem você trabalha, né? Mas eu que nem tenho chefe, eu que trabalho comigo mesma, eu me sinto mal de falar, eu não vou trabalhar hoje porque eu tô de TPM. Então eu sinto que não tem espaço para você fazer, para a gente fazer isso. E talvez isso fosse o necessário naquele momento para a gente conseguir lidar com isso, porque realmente é muito difícil quando você está com muita raiva você parar, respirar, né? E falar, então, vamos ver qual é o motivo da minha raiva. Você só quer matar o outro. Rê, mas ó, uma coisa. Primeiro, eu acho que a gente tem que. Eu acho importante lembrar. O Dani, você assistiu o Divertidamente, né? O Inside Out, aquele filme da Pixar, Disney, nem sei. Então, aqueles são sentimentos básicos que a gente tem, e a raiva tá lá. A raiva, o medo, a nojinha, a tristeza e a alegria. E aí eu estou aqui, desde que estreou esse filme, eu estou esperando o 2, porque eu acho que vai ficar mais complexo, né? Porque daí a gente vai crescendo, vai tendo hormônio, eu acho que vão tendo combinações, vai ficando mais complexo. Mas são sentimentos básicos que a gente tem, todos os animais têm. E a raiva, o medo, eu acho que a raiva e o medo, assim, eu acho que eles são guardiões da vida muito sério, porque são sentimentos que a gente vê nos animais, assim. Então, e os animais, eles são por instinto, eles estão preservando a vida deles. Então, a gente, raiva, medo, porra, é muito natural e
E é saudável, não tem nada de errado, não existe certo e errado nos sentimentos, né? E eu acho que quando a gente fala que aconteceu alguma coisa, a raiva não tá no outro, tá em você, o problema não tá no outro, tá em você, a culpa é que às vezes a gente entra naquela coisa de certo e errado, e daí isso a gente vai ter problema, porque às vezes eu posso ver uma coisa errada e você não, então aí a gente vai ter um conflito. Então, uma situação, é lógico que uma situação clara de violência, sei lá, que está escrito na Constituição, é claro, né? A gente se posiciona, é lógico que não veio de. Não é que não veio de fora, veio, mas é um estímulo para às vezes me gatilhar coisas que às vezes pode a gente diante de uma situação de impacto, de choque, eu posso reagir de um jeito, você de outro. Eu posso, por exemplo, ficar prostrada de medo e você ficar na raiva, né? E a Tis, por exemplo, pode ficar triste, né? E se travar. Mas eu acho importante a gente sempre lembrar que não tem errado, não existe isso de ser errada porque tem mais raiva, julgar, né? Se julgar. Eu acho que é um exercício de autoconhecimento para entender, então, que por alguma forma, você vai se investigar. A sua estrutura emocional, ela usa o recurso da raiva, e isso é muito bom. Com certeza, isso te ajuda em infinitas coisas, né? E aí pode te dar um desafio em outras coisas, assim como, sei lá, todo mundo tem a sua característica, né? Então, é isso que eu queria lembrar, da gente lembrar do divertidamente, né? Só vou lembrar uma coisa aqui rapidinho, que sempre que a gente está discutindo esse livro, é uma coisa que eu fico me lembrando, que na verdade esse livro aqui não é tipo como viver sua vida melhor, como ser mais feliz, ele é como se comunicar melhor. Então, nesse capítulo, eu acho que ele está sendo bem didático de falar como a raiva atrapalha a comunicação, porque de fato acho que é a coisa que mais atrapalha, né? Que você não consegue, você entra lá no seu loop de raiva e aí, tipo, não tem conversa, nem você sabe o que você quer, aí você já começa a atacar o outro, que já entra na defensiva, e aí já vira aquela zona toda, e é isso, né? Então, acho que a gente tem também isso em mente, que, tipo, esse livro, o principal objetivo dele é facilitar a comunicação, fica um pouco mais fácil de entender, talvez, o capítulo. Eu acho importante... é tudo ferramenta, né? Não, que são coisas para a gente, que nem a Dani falou, né? Não consigo na hora fazer. Mas a gente saber que tem ferramentas. Aí, na próxima vez, a gente vai tentar um pouquinho, ou vai praticando. Eu acho que é muito prática, né? Para tentar, porque o que eu me sentia antes muito mais perdida, né? Você fala assim, putz, estou com raiva, estou nervosa, não sei nem o que fazer, além do respirar, que é básico, mas assim, você não tem muitas ferramentas, é que ele traz um guia, assim, um direcionamento, tenta ir por aqui. É lógico que não é simples, né? Mas eu acho que é um negócio para a gente ter em mente e tentar ir praticando. Eu acho que é um convite para a gente ficar atento. Então, a gente sabe, todo mundo sabe aqui, a gente já todas nós, a gente já tem uma caminhada aí de autoconhecimento, a gente sabe aqui o que pega, né? Eu vou para esse lugar, eu vou para esse lugar. Então, é tentar, eu acho que autoconhecimento é isso, é a gente tentar lembrar mais rápido, puta, lá tô eu aí de novo indo naquele lugar, e aí a gente vai fazer o recurso que der. Ontem, assim, eu tenho outra característica, né? Eu tenho doença autoimune, então, eu tinha uma dermatologista que falava assim, quem tem doença autoimune, não chuta o cachorro nem a canela do vizinho, guarda, né? E fica ali, né? Naquela coisa não dita. Ontem, eu nem lembro o que foi, mas é difícil eu sentir raiva. Mas às vezes eu sim, e para mim isso é ruim, porque às vezes isso também acho que é ruim, porque às vezes me falta energia e motor para ir. Tipo, Bruna, você tá muito. Ai, peraí, não, sabe? Eu percebo esse desequilíbrio. Mas ontem, à tarde, teve uma hora que eu não sei o que foi, mas eu fiquei com raiva. Eu tava com raiva, eu falei, nossa, eu tô com raiva. E por aí, quando veio, eu falo, nossa, eu tava com muita raiva. Aí eu tava aqui já assim, ó. Aí eu falei, parou. Aí eu tava assim, Bruna, calma. Eu tava já falando com gente no WhatsApp, meio dia atravessado. Eu falei, Bruna, parou. Tipo, mãos pro alto, né? E eu fui deitar. E eu coloquei 5 minutos no timer que eu uso para vocês na aula. Falei, vou ficar quieta aqui. Mas também, minha bolha, fácil, morando sozinha.
né? 2 gatas, não tem ninguém, não tem marido, não tem filho, para eu falar, sai, que agora eu tô num momento nada, né? Mas assim, o máximo que eu faço, por exemplo, quando eu tô de TPM e tô meio da pá virada, eu aviso. Porque para mim não é comum, né? Eu não tenho assim comum. Então, só para você não assustar, hoje eu tomei azeda para virada. Então, pode ser que de repente você ganhe uma invertida aí, abaixa, que hoje pode ser que role. Mas eu acho que é ficar atento, né? Não tem jeito. E avisando, e aí a nossa rede de apoio, então, assim como a Refez veio vociferar no privado, ter umas pessoas assim. Uma vez eu já falei, já cansei de falar para amiga minha, tipo, tá muito brava, me manda um áudio que você quer mandar para pessoa, manda um áudio, só que para mim. Se você quiser, eu nem escuto, porque às vezes a pessoa tem até vergonha de que alguém escute o que ela vai falar. Né? Se você acha muito ridículo mandar para você mesmo num grupo de WhatsApp, manda para mim. Se você não quiser, eu nem escuto. Mas é importante a gente pôr para fora e não ir nesse julgamento, né? Fechei aqui. Aí, sabe outra coisa que eu ia falar? Tô vendo várias coisas, né, para autoconhecimento e tal. Aí tem uma psicóloga lá que eu tô seguindo, ela fez uma série de lives, acho que eu compartilhei com vocês até. Mas ela falou da raiva, né? E aí ela falou assim, que tem, tipo, como se fossem as causas, né, da raiva. Esses estímulos lá versus causa que ele aqui fala no livro. Mas ela falou que vem muito, assim, de quando extrapola os seus limites. Então, né, lógico, alguma situação passou do seu limite do que você aceitava, então isso gerou esse desconforto. E aí ela fala da frustração, e aí que é quando você perde o controle. E é quando, na verdade, assim, já ouvi falar também que a raiva é uma expressão covarde da tristeza, não sei se vocês já ouviram isso. Que no fundo, você tá triste, ou você tá chateado com alguma coisa que você tá muito triste que você não conseguiu. E aí às vezes se transforma, se expressa em raiva, né? E aí eu falei, nossa, aí eu comecei a tentar observar, assim, o que tá me deixando com raiva? Por que eu tô com raiva dessa situação, né? Aí vai ver, eu tenho essa coisa do controle. Então é algo que eu não consegui controlar, deu errado, assim, não saiu dos planos, me deixa com muita raiva. E aí, assim, só de fato de saber, de reconhecer, já me deixou com menos raiva, sabe? Porque eu falei, não tem como eu controlar, não tinha o que fazer, então vou parar aqui de me estressar, sabe? Aí eu falei, acho que é legal essas coisas do conhecimento, é muito isso, né? Pra gente tentar viver melhor no fim do dia. É só isso que a gente quer. E aí, ela fala do medo, frustração e os limites, que ultrapassa os limites. Quando você tá com medo, gera raiva também. É bizarro isso, né? Faz muito sentido tudo isso que você falou. Para mim, faz muito sentido. Eu acho que justamente, né? Porque são sentimentos muito básicos, muito primitivos, que tá cuidando de alguma coisa sua muito, muito séria. Então, essa coisa de tem que reprimir a raiva, então o medo, joga o medo para fora, não. Eu acho que quando a gente começa a entender que os sentimentos eles são aliados, dá muita pista. Porque se a gente fica nesse vício infantil de só tentar achar alegria, é uma bobeira. Porque a gente tem um leque enorme de sentimentos e todos eles servem para alguma coisa, né? A gente tem... eles servem para alguma coisa, eles estão cuidando de alguma coisa que é importante. E aí, de vez de você ficar, talvez, se distraindo atrás de sensações positivas, você já tem uma sensação que está ali te mostrando alguma coisa. Então, vai lá sentir. É que a gente fica naquela coisa de querer só o positivo, daí a gente anestesia, só que daí a gente acaba anestesiando tudo, porque não dá para a gente selecionar, né? E aí a gente fica cada vez com menos pistas sobre nós mesmos, né? É isso aí. E a questão do julgamento, que ele fala que julgar os outros contribui para a violência. Isso daqui, sabe o que eu pensei na hora que eu vi isso? Eu pensei do Big Brother. Eu falei, gente, é um negócio que estimula a violência. Tipo, porque você fica julgando os outros, você fica falando sobre isso, sabe? Eu acho que eu acho que o julgamento é uma distração assim sem fim, sabe?
Porque Então, se mas eu que a gente é estimulado o tempo todo, por todos os lugares, a ficar julgando. sabe? Então, por exemplo, já me vi nessas situações, assim, às vezes estou entrando numa conversa, e aí vai para esse lado de julgamento, aí eu falo assim, desculpa, mas para mim, eu acho difícil ir para esse campo, porque eu acho que eu estou perdendo tempo me distraindo, porque eu não sei se é verdade isso. Eu não sei se a Dani falou aquilo porque ela achou. Sou eu deduzindo, e aí já tô cansada, eu tô com preguiça já, não quero. Então, né? Eu sei que qual foi o fato que aconteceu? Sei lá, X, a bola do vizinho caiu aqui. Mas aquela vizinha sempre faz isso porque ela tá de propósito, porque eu já fiquei cansada, já não sei, eu não conheço, nem sei quem é a vizinha, né? Então, o que eu posso fazer? Olhar para minha fiquei me senti invadida, irritada. Eu acho que quando a gente fica, eu acho que essa coisa do julgamento, eu acho que também é outro vício, sabe, que as pessoas têm, porque aí é muito fácil sentar no meu rabo e ficar falando do rabo do vizinho. Então, né? Eu vou falar isso. O macaco senta no seu rabo, né, e fica falando do rabo do vizinho, porque Tem uma parte aqui que ele fala um pouco, acho que foi uma coisa que me ajudou um pouco a tentar sair do julgamento, tal, na página 211 aqui, ele fala: quando a minha consciência se concentra nos sentimentos e necessidades de outro ser humano, enxergo a universalidade da nossa experiência. E aí ele fala que ele descobriu que ele gosta mais dos seres humanos se eu não ouço o que eles pensam. Então, tipo, eu falei, eu achei interessante você se concentrar mais, não na ideia que aquela pessoa tem, mas o que aquilo faz ela sentir. Então, e a gente nunca sabe isso de verdade. É por isso que a gente sempre julga os outros. Porque a gente sabe o que eles pensam, mas a gente não sabe o que aquilo faz eles sentirem. Então, não tem sentido nenhum julgar as pessoas, na verdade. Até por isso, sei lá, eu me sinto meio mal vendo o Big Brother, porque eu tenho a impressão que é isso, sabe? Ficar sentada na frente da televisão julgando as pessoas. Nem é que a gente sabe o que eles pensam. A É gente o que eles sabe falam, o que eu né? entendi, ele que ele falou. É mais Sim. longe ainda, né? Mas Então, então, e aí ele fala, né, que é mais fácil a gente ter empatia com sentimentos do que com ideias. Então, sim, sempre tentar ir para esse caminho, assim, foi uma coisa que eu achei interessante, uma ferramenta interessante para, sei lá, resolver conflitos ou raiva ou qualquer coisa, assim. Acho que isso, essa é a ideia, né? isso aí. A Dani. Eu acabei de esquecer o que eu ia falar, peraí. Nossa, calma. Retomando o que a Rê falou. Do... Lembrei já. Falando do julgamento, né? Que ele coloca o julgamento como a causa. Bom, eu entendi isso, foi bom resgatar esse entendimento de que é só uma ferramenta, não vai resolver minha vida, não vai resolver minha TPM, tudo bem. Mas, quando ele fala assim, que o julgamento é a causa, e aí agora a gente listou aqui uma série de situações, né, tipo, concordo totalmente com essa onda que a gente entra e que a sociedade entra, tipo, o Big Brother, como isso é estimulado, né, em massa. Mas, uma vez uma professora de yoga me falou isso, assim, que, tipo, o julgamento não é o demônio sozinho, porque a gente precisa da capacidade de julgar para a sobrevivência. Então, se a gente pegar o julgamento isolado, tipo, isolado não, mas assim, na sua essência, ele não é o vilão, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu não, assim, no sentido de que tipo, a gente precisa, para sobreviver, julgar se um alimento está podre ou está saudável para comer. A gente precisa julgar se está seguro ou não seguro atravessar aquele rio para me afogar ou não me afogar. Nesse sentido, o julgamento é uma coisa, é um dispositivo nosso para a sobrevivência, lá nos primórdios. E aí, hoje em dia, a gente usa, né, distorcidamente para mil e outras coisas que não são saudáveis. Mas, enfim, eu acho
Eu percebo, eu já tentei fazer esses passos, gente. Para mim, eu não é muito furado, assim. Eu não consigo muito localizar onde é que é furado. Mas agora pensando nisso do julgamento, porque em mim eu não dá para localizar que o julgamento é a raiz, sabe? É a causa. É mais profundo, é mais complexo do que isso, assim. Então, é mais complexo. E as necessidades lá? Você chegou a tentar pensar assim, qual necessidade minha não está sendo atendida na situação? Sim, e na maioria das vezes é uma necessidade que vai continuar não sendo atendida. Por mais que eu compartilhe e explique o meu ponto de vista, mas às vezes é uma necessidade egoísta, às vezes é uma necessidade, assim, quando eu consigo localizar e compreender e perceber. Às vezes é uma necessidade real, que no meu ponto de vista ela faz sentido e ela precisa ser atendida para o bem da humanidade. E no ponto de vista do outro, tipo, ela não faz o menor sentido. Tipo, por exemplo, entre eu e meu marido, assim, várias coisas. E às vezes em relação ao nosso filho. Às vezes eu tô defendendo um ponto de vista, tipo, que é pela segurança. E para ele não tá fazendo o menor sentido o que eu tô falando e sentindo e defendendo. E às vezes, quando eu expresso a minha necessidade e eu percebo como ela é egoísta e, tipo, meio feia, né? Daí eu fico com vergonha, mas eu exponho, mas eu fico com vergonha e, tipo, percebo e reconheço que, tipo, não precisa atender isso, mas isso não diminui a minha raiva, entendeu? E numa situação próxima, essa necessidade, tipo, continua ali. E isso, assim, pensando depois, tá? Porque na hora da raiva, gente, vou contar. Ah, pode, vou contar, não precisa pausar. Eu vou contar que, tipo, às vezes, quando o meu marido tenta usar a CNV comigo, eu fico com mais raiva. Tipo, é um gatilho que eu não sei por quê, mas aí eu fico com mais raiva, eu largo ele falando sozinho para não perder a cabeça. Isso aí Entendeu? foi no É muito capítulo estranho. anterior, não foi? Que a gente viu da raiva que dá quando a pessoa. Não, a gente já falou várias vezes disso, na verdade, que às vezes tem até uma amiga minha também que o marido dela começou a ler esse livro e ela falou: eu não aguento quando a gente está discutindo e ele vem com essa merda de CNV. Já aconteceu comigo, assim, de eu falar alguma coisa, e aí às vezes o Léo faz uma pergunta, eu falo, eu não quero CNV agora, e ele dá uma resposta tão bonitinha. E de fato, ele estava só perguntando porque ele realmente não tinha entendido. Eu já estava julgando que eu já achava que ele queria, e aí eu já estava chamando ele na capoeira, assim, sabe? Mas, voltando, eu acho que às vezes a solução é isso mesmo que você falou, sabe? É virar as costas e sair andando, porque naquele momento você não consegue mais nada além disso. E tem que aceitar que às vezes é isso. O que eu queria falar era, Rê, você lembra que há uns meses eu empaquei, acho que em algum capítulo, nem sei porquê. E aí eu mandei mensagem lá no grupo que eu tava com dúvida. Na hora, eu acho que talvez o gancho talvez tenha sido algum delírio que eu tava tendo com essa questão do julgamento. Porque assim, não é que o julgamento, que a gente não deve julgar o julgamento errado. Não, oh meu Deus, não vamos julgar. Não. O julgamento a gente faz o tempo inteiro, Dani, exatamente como você falou. Tá estragado, não tá? Tá na hora de eu levantar, posso ficar mais, não dá, aquele caminho tá seguro ou não, confio nessa pessoa ou não, a gente tá fazendo julgamento o tempo inteiro. Tá certo escrever assim? Não tá, mas eu acho que a gente vai tomar uma decisão rápida, e aí, assim, quando empaca, quando começa a vir sentimento, aí é a hora que a comunicação não violenta aparece como uma ferramenta. E aí, assim, você empacou aqui. Não foi fluido, né? Porque, por exemplo, eu acabei de conhecer a Rê, não fui com a cara dela. Achei ela azeda, já posso simplesmente cortar ela da minha vida, assim, vral, e seguir. Aí eu pego e descubro que ela é dona do rosto que eu ia morar. Eu falei, ferrou, peraí que acho que eu vou ter que conviver com ela mais. Então, aí eu vou ter que olhar para mim e entender, porque eu vou ter que conviver com ela. Então, é uma questão de problemas de adulto, é entender que eu vou morar no lugar onde é uma pessoa que eu não gosto, é a dona. Então,
que eu tenho que fazer? Então, olhar, escrever, sei lá, a nossa ferramenta, né? Cada um a sua. Mas uma coisa que eu acho importante é a gente lembrar dessas ferramentas. Então, você pode, sei lá, tem aquele baralho Grok, ou então mesmo que o Dominique ensina, de você ficar escrevendo numa coluna e na outra coluna. Tem o anjo empático, de eu poder, por exemplo, mandar, Não ligar conheço nenhum para... desses negócios aí. Oi? Depois você conta, eu não conheço nada disso aí, não. Tá. Depois o Grok é um baralho que tem para vender na internet. Não? Tá. E a coluna é você ficar. O Dominique ensinava isso no curso. É você ficar perguntando exaustivamente para você o que está doendo. Vai, até a hora que você chega no final, sabe assim? Que você já está tremendo com ódio, chorando nessa hora. A hora que você está escrevendo já em posição fetal. Nessa hora que você chegou no fim. E assim, é importante, por exemplo, então eu poder ter uma amiga que eu ligo e falo, você não sabe, aquela pessoa chata, assim, me olhou com aquela cara de encardida, me ignorou, julgo, errei pra caralho. Aí eu tenho um anjo empático que vai escutar, vai validar o que eu tô falando, e vai começar, então tal coisa? Então tal coisa? O que você precisa, tal coisa? E às vezes só isso já resolve. E também, eu acho que não ficar apegado ao sentimento, sabe? Veio a raiva, sente a raiva, descarrega a raiva e pronto. Vai vir de novo. Aí vem a raiva de novo. Fala isso aí pro meu marido aqui, Bruna. Fala pro Ciro. Você tem que aguentar a raiva dela. Quando ela vir, ela vai deixar fluir. Vem aqui também, Bru. Vem aqui. Vou chamar o Henrique para participar também. Não. Vocês podem me ligar quando vocês estão com raiva. Eu posso ser o anjo empático de vocês. A hora que vocês quiserem matar o Ciro, quiser matar o Kiki, manda um áudio para mim. Bruna, puta que eu pariu. O Ciro não sai. Eu acordo 6 horas da manhã, quando dá 7h30, o Ciro já entrou em reunião e ele não para de falar o tempo inteiro. Se o Ciro se soltar agora o microfone, ele está em reunião agora. O tempo inteiro, sei lá. Eu acho que é importante a gente. Não sei, também, às vezes, a gente entender que é o nosso recurso, que o nosso corpo funciona assim, sabe? Então, por exemplo, da mesma forma que eu sei que eu tenho psoríase, uma vez minha mãe, que eu mandei um áudio para o grupo da família, falou, mãe, mas como é que foi o seu puerpério? E não sei o quê, como é que foi? Não, por que será que eu sinto? Minha mãe, minha filha, às vezes foi tudo bem, minha filha, você foi muito desejada, muito amada, foi tudo bem. Às vezes eu acho que você precisa parar de querer fuçar tanto, e às vezes as coisas são como são. Aí eu falei, já ouvi essa resposta também. Fica pensando demais nas coisas. Então, assim, é lógico que a gente está super se desvendando, mas também tentar saber que nosso corpo tem o nosso próprio recurso. E que eu tenho psoríase, então, quando eu ficar muito ruim, a minha pele vai ficar zoada, não sei o quê, eu não vou ficar, tipo, muito triste comigo, porque, de novo, eu tô fazendo isso com a minha pele, ou então não sei o quê. Ou então, se o meu recurso é a raiva, meu recurso é a raiva. Sabe? E aí, às vezes, talvez não desistir, entrega, sabe? É confiar que soltar o controle, sabe? Também. Soltar o controle, que é o seu recurso, não se identifica tanto com ela, sabe? Você não é essa raiva, né? Opa, oi, amor. Ela não te define, né? O que você tem a dizer? A gente não é. Eu não, sei lá, é um sentimento, é um estado que vem para te defender alguma coisa, por mínimo que seja, ou então que seja grande, mas é o recurso que vem. Então, eu acho que a gente precisa olhar, dar vazão e passar para frente, sabe? E as pessoas que a gente escolhe ter perto da gente vão saber que é assim. E é aquela coisa, né, gente? Que a gente falou, vou tentar lembrar, Rê, dessa conversa que a gente teve. Você falou, tipo, quando não tem conversa, não tem conversa. Aí é adulto, você tem que pegar e sair. Se eu já entendi, por exemplo, minha relação com a Rê. Então tá, tentei, CNV, não deu. Pô, eu realmente... A Rê não me faz bem. Ela tem um jeito que não me faz bem. Pra quê que eu vou continuar sendo amiga dela? Não preciso disso, minha vida. Então eu falo, beijo, desapego, eu solto disso,
ganho o espaço que eu preciso, ou corto tudo, porque eu não preciso, já foi, né? Mas com amor, tipo, nossa, eu entendi que realmente a gente não é compatível e... Então tá, vida que segue. É isso, mas é que aí, às vezes a gente entra no apego porque a gente queria, porque eu sou assim, ou então porque eu queria que fosse assim, não é? Eu acho que o problema deixa de ser o sentimento, passa a ser o apego, sabe? Esse dia a gente estava falando, acho que de alguma pessoa que estava querendo terminar o relacionamento e aí, tipo, estava tentando usar a CNV e, tipo, só que não rolava, porque chegava no fim, tipo, via as necessidades não são atendidas, as necessidades não vão ser atendidas, e aí eu acho que no fim das contas você tem que parar e pensar, sabe? Tipo, a pessoa não vai mudar. Eu consigo viver com isso? Não consigo viver com isso. Ou eu consigo viver com isso? Ah, consigo viver com isso. Beleza, segue o jogo. É isso, tipo, não é resolução de conflito também, é como se comunicar. Então, tipo, então. a gente vai conseguir se expor, porque eu acho que muitas confusões, de fato, são porque a gente não consegue entender qual que é a nossa necessidade, a gente não consegue expor a nossa necessidade, sabe? Quantas brigas que eu já tive com o Ciro, assim, porque eu tava esperando um negócio dele, que eu não falei para ele, e aí quando ele não fez, eu fiquei chateada, sabe? Tipo, ninguém tem bola de cristal, sabe? E bola de cristal não funcionou. Que vacilo. De acontecer, isso é muito clássico de acontecer, assim, em relacionamento. Você espera uma coisa, você não fala, aí essa coisa não acontece e você fica chateada. De quem que é a culpa, sabe? Obviamente, a culpa de quem não comunicou que estava esperando alguma coisa. Não, mas mas como que isso poderia ter sido evitado, sabe? Eu acho que 90% das vezes poderia ter sido evitado se eu tivesse só falado. Poxa, sabe, eu estava querendo, sei lá, qualquer coisa, eu estava querendo comemorar o meu aniversário e eu queria que você preparasse alguma coisa. Aí eu não falo nada, espero chegar meu aniversário, ele não preparou nada e aí eu fico, poxa, mas a gente mandou balões. A gente mandou balões que subiram. Meu aniversário foi incrível, foi maravilhoso meu aniversário. Mas é um exemplo, sabe, de uma coisa que poderia ter, que já aconteceu na minha vida, enfim, e é isso. Então, acho que, assim, melhora muito conseguir se identificar, e acho que a Dani, não sei se ela ouviu, porque a gente sempre fala que o principal da CNV foi, para mim, para a Bru e para a Tiesa, acho que para a Tis também, a gente nem é melhorar a comunicação com os outros, é melhorar a comunicação com nós mesmos, assim. Porque várias vezes eu tô me culpando, eu tô me julgando, eu tô achando que eu tô errada e eu nem tô entendendo por quê, só tô lá sofrendo, e tô me penalizando, enfim, diversas coisas. Então, eu acho que dá para lidar. Aqui ele também ensina um pouco, assim, dá umas ferramentas para a gente lidar com a raiva da gente mesmo, né? Que às vezes a gente sente. Mas, enfim. E uma coisa que... Mas eu achei legal. Não, desculpa, pode falar. Não, só ia falar um negócio que ele fala que a gente tem que... O que precisamos é que a outra pessoa escute verdadeiramente o nosso sofrimento. É bizarro isso, né? Porque no fim é como se você quisesse comunicar que é o sofrimento no sentido de um sentimento, de uma necessidade lá. Mas tipo, a gente quer que os outros saibam que a gente está sofrendo. Uma coisa assim que eu fico pensando é que agora a Rê falou, é culpa. Eu acho que quando a gente entra nisso, a gente facinho vai para esse lugar da culpa. Mas aí, de novo, para mim, eu vejo como uma distração. Porque é tudo ponto de vista, sabe? E aí a gente vai ficar exaustivamente, mas é assim, não, mas eu vejo por aqui é assado. Aí nesse parágrafo aqui que ele fala, em vez de concordarmos ou discordarmos a respeito do que são as pessoas, acredito que serviremos melhor a vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades. Então, pouco importa quem está certo e quem está errado. Não importa se na discussão, sabe assim, você quer ganhar ou ser feliz? Eu quero ser feliz, então eu preciso que você me escute. E olha, tá doendo. Tá, realmente, tá, sinto muito. Eu não queria te causar essa dor. Eu fiz o que eu precisava fazer, não me desculpe pelo que eu fiz, mas eu sinto muito pela dor que eu te causei. Sabe?
É assim, não tem jeito. E aí a gente adulto vai sendo autorresponsável e vai se afunilando com quem tá nesse lugar. Porque quem ainda quer ficar aqui ó, contando moeda, não, mas a minha culpa não. É cansativo, né? Você fala, tá. Então, e ele fala assim, as pessoas não escutam a nossa dor quando elas acham que estão com culpa de alguma coisa. E isso também é muito frequente, assim, quando vai, né, discutir ou falar, então a minha culpa é minha, que você não sabe pedir. Mas porque aí já não tem, aí que ele fala até de novo da empatia, do negócio que é difícil, de você primeiro querer entender, ouvir o outro, para também ser escutado. E eu acho essa Ô, dinâmica da Ti, culpa muito louca, porque você, tipo, Oi. parece que você tá sofrendo e aí você quer que o outro sofra junto também, tipo, faz sentido nenhum, né? O que você falou, Dani? então, esse exemplo que você deu, quando ele conta esse exemplo aí, ele tá no carro com o cara que falou mal do judeu, né? E daí ele ficou com raiva, mas aí ele foi querer fazer uma escuta, né, do sentimento, porque ele não gostava de judeu. Foi nesse momento que ele se arrependeu de ouvir o pensamento, tipo, porque ele só foi ficando com mais raiva de tudo que o cara falava de judeu. E ele não conseguia chegar nesse ponto de esvaziamento do outro cara para conseguir, né, porque ele falava e o cara não ouvia, continuava se justificando, né? Então, assim, acho que quando a gente está numa situação prática que nem a dele, assim, com um estranho, cara, é muito difícil conseguir uma escuta. É exatamente a situação que ele passou, Desencana, acho né? que Tipo, assim, eu acho até meio utópico, sabe? Às vezes, por isso que eu achei massa ele ter dado esse exemplo que foi um fracasso, porque, tipo, é a vida real, e às vezes é isso, você não consegue se fazer ouvir de tanta dor que tem ali, você não vai conseguir esvaziar na situação que tem ali, no intervalo de tempo que você tem ali, o encontro já foi, a merda foi, tipo... Mas bom, mas eu não acho que nem nessa precisaria ir para um conversa, estranho. Eu acho mas não foi nessa conversa que que eu assim, acho que tem pode uma hora acontecer com que pessoas conhecidas e próximas. nessa conversa tem uma hora que flui, só que daí ele vê que realmente o cara não gosta, é racista mesmo, né? E aí ele fala, que saco, né? Então, assim, poderia ter dormido sem essa, né? Poderia ter dormido sem mais essa gotinha, mais sem essa moeda no pote da descrença da humanidade, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que é importante para a gente saber que a gente vão ter esses diálogos. Imagina, gente, no contexto político que a gente vive. A gente vai chegar nesse lugar. Então, a gente pode evitar conflito, porque a gente sabe que a gente tem pontos em comuns, que a gente quer o bem, a mesma coisa, foca nisso, sabe? E segue. E deu para essa pessoa dá para recortar, recorta, sabe? Vamos cuidar da nossa sanidade mental, sabe? A gente tem que estar bem. E agora, porque já vai ter um monte de gente que não vai dar para cortar. E a gente tem que estar bem para essas pessoas. Então, assim, né? Verdade. Oi? Fala, Dani. Eu falei, agora que você falou, eu repensei que eu falei que tipo, ele deu um exemplo de uma situação de fracasso, mas que na verdade não foi fracasso, porque ele poderia ter pulado no pescoço do homem, mas ele não partiu para violência, né? Por mais que ele não tenha conseguido se fazer ouvir, ele não agiu violentamente, agressivamente, nem nada disso. Então não foi uma situação A de gente fracasso. não tem controle. Então, por exemplo, e também é desapegar dessa coisa de, então, você já ouviu a palavra do CNV hoje? Eu vou ficar aqui exaustivamente até o final, porque essa ferramenta é maravilhosa. Não, irmão. Serve, bom, a gente não tem controle de nada. Quem sabe esse cara, depois de uma conversa tão boa, a gente não tem controle das coisas. Isso pode ficar ecoando na cabeça do cara, assim, sabe? E talvez, às vezes, diante de uma outra coisa, talvez ele ao menos não fale, né? Tipo, guarde o seu lixo aí dentro, né? O seu racismo aí engula, né? Às vezes a pessoa não tem as palavras para comunicar, né? Ele Isso. mesmo não soube traduzir, no fim, às vezes pode ser que estava sentindo alguma coisa ali melhor, mas não conseguia conversar. Ô, Dani, carrega aí a Xuxa o carregador, caceta. Não dá, meu celular não carrega mais ligado, só carrega quando tá desligado. Foi mal. Relaxa. Isso que você falou, Bru, me lembra um pouco da época da eleição do Bolsonaro, sabe? Tipo, que a gente vai ter que passar por esse momento de novo, ainda acho. Eu já tô tentando me preparar psicologicamente, mas, tipo,
sei lá, tinha dia que eu acordava inspirada, então eu falava, legal, hoje eu vou tentar Vamos convencer virar alguém, voto. porque eu tô num dia bom, então eu consigo ter uma conversa decente com a pessoa. Tinha dia que eu já acordava assim, que eu já falava, não vou nem começar essa conversa, porque vai ser... Então, eu tenho um pouco disso também, eu acho. Talvez, sei lá, um dia que a gente acordasse num dia maravilhoso, querendo mudar o mundo, super de bom humor, e falasse, nossa, vamos até o fim. A gente consiga levar a conversa com esse cara preconceituoso. Mas a realidade, na maioria dos dias, não é essa. A gente já tá, tipo, com um monte de coisa, carregando um monte A de faca coisa. aqui, ó. Exatamente. Então, aí, nesses dias, assim, infelizmente, é mais fácil a gente cortar a pessoa, Isso. não ir atrás, e tudo bem também, né? Exato. Eu acho que a gente tem que aguçar essa autopercepção, né? Essa autocompaixão de que você não vai conseguir e ok, né? Mas só de você perceber que você já está com tal sentimento já está ótimo e assim seguir. Ou relembra que a gente conversou esses dias para trás aí, que a gente vai terminar esse livro, acho que em maio, né? Aí, ó, gente, vê se vocês concordam. Como são 13 capítulos? 13? A nossa sugestão, eu falei para a Rê, a gente vai acabar a leitura do capítulo, aí a gente dá um mês de descanso, aí depois a gente vem com um encontro, por um capítulo, assim, por mês, até a eleição, para a gente, de novo, sabe, para a gente trabalhar, porque a eleição tá aí, gente, ano que vem. Então, a gente falou isso, né? Para a gente, quando acabar de ler, começa a ler de novo. Volta lá. Ô, gente, e vocês fizeram o exercício que tem? Qual que é o exercício Tem mesmo? exercício no fim. Sim. Ele fala, pratique. Traduzir os julgamentos numa necessidade não atendida. Peraí. Eu fiz. Antes do resumo. É aquele do eu não gosto de pessoas que são nananã. Aí você tem que identificar por que eu não gosto de pessoas que são tananã. É isso aí. Ai, minha lista é enorme. Gente, eu não sou uma pessoa fácil. Quer contar algum? Onde que tá o exercício? Eu não tô achando. Vocês têm aí a Antes página? do resumo. Antes do resumo. Ó, eu percebi que várias coisas são a mesma necessidade. Então, eu coloquei assim, eu perdi a anotação, mas eu lembro de ter colocado, eu não gosto de pessoas que são arrogantes, eu não gosto de pessoas que são preconceituosas, eu não gosto de pessoas que são... arrogância, que para mim parecia muito diferente de preconceito, na verdade esbarra na necessidade de igualdade. Uma pessoa arrogante, nossa, como me irrita, porque eu tenho essa necessidade de igualdade. Ai, Dani, eu tô morta de saudade de você. Achou? Achei. 214 a página. Não, e ele fala que logo antes, tipo, vá no seu ritmo, né? Vá no seu ritmo. Acho que isso é muito importante, porque eu, pelo menos, me pego me cobrando, assim, tipo, pô, mas não tá conseguindo usar sem ver a situação. Então, aí, né, é importante, assim, acho que eu vou até escrever aqui na parede, vá no seu ritmo, para eu lembrar, que essa vai ser importante para mim. Faz um post-it seu para você mesmo. Eu tenho aqui o post-it escrito com as coisas que você falou. Tenho 2 post-it com coisa que você falou. E agora você põe um aí. Vá no seu ritmo, né? Eu acho que isso é importante para gente. Eu acho que é muito sério, porque às vezes a gente pode ficar frustrada, né? Então, por exemplo, em 2018, quando eu estava muito, 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 muito mal, eu fiquei muito frustrada, tipo, para que serve então? Psicólogo, já fez terapia, yoga, meditação, para nada, para você estar no buraco de novo, não acredito. Levanta daí, vai fazer um Surya Namaskar no teu cu, vai meditar. Quando alguém falava isso para mim, eu tinha vontade de mandar se ferrar, vai se ferrar. Então, é o meu ritmo, é o meu tempo. É o que dá para fazer. E às vezes é não fazer. Né? O importante, gente, eu acho que é a gente entender que a gente não está sozinha, a gente tem as redes, a gente tem amiga, amigo, sabe? Então, na hora que a gente estiver caindo nessa história de auto-julgamento, assim, que eu sou o protozoário do cocô, do cavalo. Eu acho chato falar do cavalo do bandido, porque o cavalo é uma parte boa. O protozoário do cocô do bandido, né?
Não, pera, a gente precisa ter umas redes para acionar, para desabafar, para falar, olha, tô assim hoje, me ajuda, sabe? Me ajuda. E a raiva, aprender coisas que, e da raiva, assim, né, gente? Coisas que a gente pode fazer para soltar a raiva. Então, o corpo, né? Mexer o corpo, gritar, dançar, nadar, correr, Matar o suar, presidente. suar. E vamos dar a pausa aí para contar as coisas. Vamos dar uma pausa. Então, agora vamos entrar nos comerciais. Tururu. Pronto. Dito tudo isso, e aí? Dito tudo isso, ficamos com o próximo capítulo, o uso da força para proteger. Muito Próximo encontro, quando o uso da força é inevitável. Já tô com medo do capítulo já. Mas ainda bem que tudo isso, a gente faz isso tudo online, né? A gente não tá perto, a gente não sai na mão, etc. Não, e a gente tem o grupo, se a gente ficar angustiado, a gente já lança lá antes e já vamos comentando. Peraí, gente, só uma coisa que rapidinho então, Rê, antes de vocês falarem aquilo que eu tinha colocado no grupo semana passada, do diálogo, que eu entendi que aquele diálogo dele com o filho dele, ele não conta como é que foi, talvez porque ele não lembra. E aí ele traz como um consolo, né? Como é que é essa palavra? Um prêmio de consolação. Aquele diálogo daquele outro pai com o filho. E eu me incomodou um pouco, porque eu achei que o pai sugeria muita coisa, né? Naquele diálogo, ele sugeria muito no filho, mas tudo bem, porque foi um diálogo real e etc. Vocês tinham. Eu acho que não foi o diálogo perfeito, realmente. Mas achei legal, porque não foi o diálogo Não foi o diálogo perfeito, justamente então por isso. Uhum. é bom ter uns exemplos desses, porque senão a gente lê a bosta do livro e a gente só fica, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Exatamente, não é para mim. E outra coisa também que eu achei que é um relacionamento de pai com filho, né? Então, eu acho muito difícil. Eu não sei, não tenho filho, talvez a Dani ainda tenha um bebê ali, então acho que também ela não vai ainda muito bem saber como que é esse momento de dialogar com o seu filho, mas eu acho que, putz, deve ser bem complicado você conseguir usar uma CNV com um ser humano que teoricamente é sua responsabilidade e sem sugerir nada, né? Então, assim, por isso que eu achei que foi um diálogo legal, assim, dele apresentar. Sim, sim. É isso aí. Ai, gente, eu gostei de hoje, hein? Ô, Tice, você tá bem? Tá tudo bem aí? Sim, tava retomando esse diálogo aí do pai que eu nem lembrava, mas é o do carro, né? Que ele pega o carro. Mas eu fiquei muito curiosa com o negócio da moeda, que me irritou, assim, que ele não contou tudo. É uma necessidade sua, Bruno. É uma necessidade minha de controle, de querer saber. Por que te irritou? Porque eu quero saber se ele errou, por que ele não contou que ele errou, que deu ruim a conversa, entendeu? Por que, né? É isso que eu quero saber. Ai, gente. É isso aí. Gente, são Então 15 para 9. Daqui Hoje 15 dias a gente volta. Daqui 15 dias a gente volta. Esse outro capítulo parece que é mais curtinho. Mas não se engane com o tamanho do capítulo. Ele é curtinho na parte de hardware, né? O duro é a parte de software, que fica depois. É aqueles que você tem que ler, reler. Ai, nossa, tomei uma rabada na cara. E vocês viram, eu compartilhei também uns links do YouTube, que é desse cara falando. Eu nunca tinha visto. Sim, eu já tinha visto, ele tem uns bonecos, né? Mas eu ainda nunca cliquei para ver. Eu não assisti todos também, mas é legal. É isso aí. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Não sei. Dani, foi muito bom ter você com a gente. Venha mais vezes. Sim. Gostei muito, gente. Quero voltar. Daqui 15 dias é nós de novo. É isso aí, na pista. Imagina se a Tereza tivesse ficado hoje quase 2 horas. Ela ia ficar louca, surtada. Ia. Nossa, vou falar para ela. Mas ela vai ouvir aqui depois e aí ela comenta lá. É bom porque daí é a Maia tão bonitinha. Mas é bom porque quando tá no YouTube dá para assistir acelerado. Aí é mais rápido. É verdade. Então tá bom, gente. Obrigada. Tá bom, então. Ô, Dani, você tá de boa aí? A gente pode continuar conversando nós, tricotando, vamos?
Então tá. Então tá bom, gente. Um beijo. Beijos. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.